Se fosse para eu escolher hoje entre estar vivo e estar morto, 10 anos depois, ou mais de 10 anos, praticamente 13 anos, eu teria escolhido estar morto do que vivo. Eu sou Leonardo Paiva e a partir de agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês sobre o que é ter que enfrentar essa pandemia para alguém que já tem um problema de saúde bem comprometido e mais ainda problema respiratório há mais de 12 anos. A minha história começa em 2008, especificamente 2 de maio de 2008, e eu tive que me submeter a um procedimento, uma septoplastia. Eu cantava e comecei a perder o oxigênio durante alguns meses antes da cirurgia, e foi o que me levou a isso. Inclusive, para o pulmão poder funcionar tranquilamente, ele tem que funcionar em torno de 70% ou mais. Você, quando pega uma gripe aí, está com as narinas entupidas, digamos assim, não é nada bacana. Então imagina você respirar quase 12 anos ou mais, porque antes de eu fazer o procedimento cirúrgico eu já estava com dificuldade para respirar, mas nada se comparava a esse momento em que eu vivo hoje, né? Hoje eu vivo à base de remédio e o que me mantém vivo, na verdade, primeiramente o fundamento que é a fé. Para superar a depressão, até o exato momento eu tenho utilizado da fé, é um dos elementos principais que eu não abro mão. E segundo, a medicação que eu tomo diariamente, isso não tem horário. Então, O2, oxigênio, para mim é tudo. Não adianta você estar vivo e não poder viver. No meu caso, eu me considero uma pessoa viva, mas devido às limitações, sem poder viver. Então, nos anos de 2008, quando foi a primeira cirurgia, com 6 meses depois, o médico tinha colocado na cabeça dos meus pais que eu estava com um problema psicológico, isso e aquilo, e aí eu entrei no mundo dessas drogas. Isso para mim é uma maldição. No ano de 2009, eu me submeti a outra cirurgia com o mesmo médico. E fui embora para o sul. Os meus pais me mandaram para o sul pensando que era problema psicológico. E quando eu cheguei lá, foi constatado que eu tinha problemas na válvula nasal, desvio de septo e atrofiamento de corneta. Então eu me submeti a uma outra cirurgia, no caso seria a terceira. Meses depois, voltei após o pós-cirúrgico, o médico me deu alta, eu vim para o norte. E aí quando eu cheguei aqui, alguns meses depois eu voltei e me submeti a outro procedimento. Porém, o segundo médico, ele disse dessa vez para toda a minha família lá no sul que eu estava respirando 100%. E essas imagens não deixam eu mentir.
Você cair na máfia do colarinho branco não é nada bacana. E me submeti a um outro procedimento depois que eu provei, mediante exames, cientificamente, né? E eu sempre me agarrava à fé para poder desmentir uma palavra médica. Então, diante do quadro dessa pandemia que nós estamos vivendo, o que eu fiz antes dessa pandemia para me manter vivo foi o seguinte: me submeti a outro procedimento, no caso já era o quarto, com o segundo médico já no sul, não deu certo. Em 2012, isso foi em 2010, os dois procedimentos, do terceiro e o quarto, da terceira e quarta cirurgia, em 2010, e em 2012 eu me submeti a mais outro procedimento aqui em Natal, também não deu certo. Em 2015 eu consegui, já não tinha mais como recorrer a recursos financeiros, nós tínhamos esgotado tudo que tínhamos, a família, e aí foi quando eu dei entrada no Ministério Público e depois de um ano e meio eu consegui outra cirurgia. Então todos eles chegaram até o último médico e falaram o seguinte: olha, a única coisa que você não vai poder mais sentir é o olfato. Não vai sentir mais porque foi retirado na primeira cirurgia os cornetos e eu não tenho como restaurar isso para você. E também ele não se refaz. E você tem que conviver durante 10 anos sem sentir o cheiro das coisas. Digamos que eu sinto ainda em torno de 5 a 10%, porque ainda existe um pouco de corneto no meu nariz. Então eu me submeti em 2015 com outro médico em Campina Grande, uma outra cirurgia, e ele me falou o seguinte: como todos os demais anteriores, você pode dar adeus ao problema de dificuldade para respirar, que a partir de agora você vai ficar respirando normal, e sempre naquela esperança, na expectativa de ter um bom resultado, e foi sempre negativo. Até que eu decidi suspender todos os tratamentos que eu estava fazendo durante todos os anos, desde 2008, com psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tudo que foi de exame eu suspendi. E de 2008 para cá eu não parei mais de usar medicação. Para eu poder sair e no centro aqui de Mamanguape e colocar máscara, se eu utilizar durante 1 ou 2 minutos diretamente no rosto, isso vai desencadear naquele momento um ataque cardíaco fora do normal. E mesmo eu, sob efeito de remédio, mais desencadeia, porque a quantidade de oxigênio que entra pelo meu nariz é baixíssima. E por ser um respirador bucal, isso faz com que force mais ainda os pulmões. E nessa contradição do pulmão querer mais oxigênio, o coração vai trabalhar dobrado, diversas vezes mais, e aí vai juntar sangue, e esse sangue que vai para o pulmão, ele volta também para o coração, me encharcando, né? Pelo que eu já escutei de outros médicos. Então, ter que superar tudo isso que eu passei, a depressão, desacreditado da família, perdi a amizade que eu tinha no círculo social. A minha profissão eu tive que deixar de lado durante anos, fiquei vegetando quase 2 anos em cima de uma cama, porque eu não podia andar, eu não tinha capacidade. Aos 22 anos de idade eu fiquei com 43,5 kg, então não foi nada fácil. E até hoje, esses médicos que fizeram isto comigo estão aí pintando e bordando. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu espero pela justiça divina, quem me conhece de perto sabe muito bem o tipo de pessoa que eu sou de caráter, alguém que quando pensa algo diz na cara mesmo. E todo esse assunto que eu trago resumido nesse pequeno documentário, eu vou colocar algumas imagens durante essa gravação, o porquê de O2, né? E o que os médicos conseguiram criar em mim. Eu espero que esse documentário sirva de exemplo para alguém que é saudável e que está destruindo a própria vida com drogas, fumando, bebendo. Eu só quero só uma coisa nessa vida: O2, oxigênio, respirar pelo nariz.
depois de ter perdido 70% da audição, tanto de um lado como de outro, como produtor de audiovisual, eu faço os meus trabalhos mediante a experiência antes de todo o processo ruim ter acontecido comigo no ano de 2008. Então, não é fácil você se manter de pé diante de uma pandemia dessa, ter que entrar em estabelecimentos usando máscara, a qual é uma inimiga sua, porque fecha mais ainda a sua face, e esse oxigênio que sai pela boca, já utilizado, ele volta novamente, fazendo com que futuramente você tenha problemas respiratórios, né? É como um carro, depois que ele começa a liberar aquele gás queimado, você não pode chegar perto porque aquilo vai te atingir e futuramente você vai ser vítima de algo que você talvez não tenha percebido. Então, o uso da máscara constante para a população mundial vai deixar sequelas. Vai deixar sequela com certeza. Isso é fato, cientificamente isto está provado. Quando você tapa um pouco do seu rosto, o ar que você joga pela boca para eliminar, como ele tem uma barreira impedindo, que é a máscara, ele volta e vai novamente para o seu organismo sem fazer a limpeza adequada dos pulmões, dos vasos sanguíneos, das conchas nasais. Esse é o meu ponto de vista. Quanto mais você puder ficar sem máscara, é onde entra a questão do isolamento. Fique em casa. Agora, se você quer sair, você está num local ventilado, se você está com poucas pessoas que são pessoas de confiança, eu não digo para usar máscara, eu digo conversem, brinquem, aproveitem a vida da maneira mais possível, da maneira mais simples que exista, ou se você tem condição de aproveitar a vida da maneira mais sofisticada, aproveite, porque para mim aproveitar a vida é as simples coisas que fazem a diferença, que te geram alegria. Falando sobre a pandemia, o Covid-19, o que eu fiz para superar até o exato momento foi levantar a cabeça, mesmo diante de toda a medicação que eu fico dopado mais de 70% do dia, quando o remédio começa a parar de fazer efeito, o meu corpo começa a reagir ao contrário, a taquicardia volta constante e eu tenho que me dirigir a determinadas horas da noite, madrugada, até durante o dia também, tentando me manter vivo, ver se dá tempo de chegar até ao Hospital Regional de Mamonguape.
que é um dos pontos principais que durante essa pandemia me chamou muita atenção, porque quando eu comecei a tomar hidro, em 2018, ela começou a fortalecer um pouco mais os meus pulmões, por ser uma antialérgica e a mucosa do meu nariz ser totalmente irritada e inflamada, a garganta também. Então ela conseguia durante alguns dias, ali um pouco mais de uma semana no início, manter um equilíbrio razoável. E aí depois eu comecei a sentir que ela me ajudava nessa questão do cansaço, ela diminuía. Cientificamente não é provado, mas na minha experiência de vida, que é a injeção que eu tomo, a hidrocortisona, ela, querendo ou não, eu acredito nisso, né, por experiência em mim, eu acredito que ela criou uma determinada proteção no meu organismo e eu não peguei Covid nesses últimos 8 meses aí de pandemia que nós estamos vivendo. Eu não peguei. Acredito eu, por causa da hidrocortisona, porque além dela fortalecer a mucosa do meu nariz, que é a parte onde a gente sente o cheiro ali perto dos cornetos, além de fortalecer e limpar, fazer uma limpeza geral, manter esse equilíbrio razoável, mesmo com toda a dificuldade para poder respirar, ela também fortalece o meu pulmão, porque como é injetável, é na veia, então percorre todo o corpo. Então eu não peguei Covid, acredito eu, por causa da hidrocortisona que eu levo a cada 8, 10 dias no HGM, até o momento. E nessa pandemia, eu só tenho a dizer o seguinte: alguém deveria fazer o teste, utilizar a hidrocortisona, porque se para mim ela serviu, ela pode também servir para outra pessoa. Nos Estados Unidos chegou um momento que colocaram a dexametasona para tentar combater um pouco, ou ver se faria realmente efeito. Eu penso que quando você insiste, persiste, você obtém um resultado concreto. Não sou cientista, não sou médico para falar nisso, mas essa é a minha experiência, é o meu ponto de vista e é a verdade que eu penso ser a minha verdade, não a verdade dos outros, mas a minha verdade. Nessa pandemia eu fiquei observando o seguinte: eu não podia entrar de máscara nos estabelecimentos, né? E o que eu fazia? Quando eu precisava me dirigir a determinado local, como até o momento entro, baixo um pouco a máscara para poder não sufocar mais ainda pela boca a minha respiração e procuro me manter o máximo possível tranquilo. Essa pandemia não só destruiu vidas, milhares de vidas no mundo inteiro, como ela também destruiu a vida familiar. Porque a partir do momento que você fez o isolamento, você ficou conectado através de aparelhos, você virou uma vítima de equipamentos que foram feitos para você utilizar no seu dia a dia, mas não para você virar alguém preso, um parasita, dependendo de um equipamento, como celulares e outros demais, né? Então, quando você faz o isolamento, você tem que recorrer aos celulares para estar se comunicando, é bacana, mas ao mesmo tempo, se você não souber administrar o seu tempo, você se torna um refém, uma vítima, um parasita, um vivo morto da tecnologia. Então aproveitem, deixem de lado um pouco a tecnologia e brinquem. Brinquem o máximo possível com quem está do seu lado. Aproveitem, abracem, beijem e, sobretudo, respirem. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, no Salmo 150. E em Gênesis, capítulo 2, se não me engano, versículo 7, não me recordo muito bem, diz que quando Deus criou Adão, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida, vida. Covid-19 veio para destruir. Então, quem não pegou, agradeçam a Deus, e quem pegou, sabe muito bem as consequências. Quem não perdeu a vida, sabe muito bem as consequências e talvez sequelas que ela possa deixar. Ninguém sabe exatamente ainda, mas quem teve uma outra chance, eu digo para aproveitar de todas as formas possíveis e dentro
dos princípios humanos. O fundamento de tudo é a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. E para nós termos fé, a gente tem que acreditar, sobretudo, na existência de Deus, fazermos dele a nossa base. Então, é assim que eu vivo. Porque eu fui criado de casa para a escola, de escola para casa e igreja. Hoje eu era para ser formado em jornalismo, mas infelizmente a minha vida foi interrompida pelo erro médico que aconteceu em 2008. E ficar desempregado nessa pandemia, já desde 2019, que eu já estava desempregado na baixa da minha profissão, com 2 crianças ainda mais, pai e mãe ao mesmo tempo. Eu agradeço a Deus porque tenho os meus pais que são pai e mãe ao mesmo tempo para essas crianças. Então, se fosse falar em detalhes, eu teria que escrever um livro. Mas O2 é produzido baseado em fatos reais, e esses fatos reais pertencem à minha existência, pertencem à minha vida diariamente. Eu sou o Leonardo Paiva e este documentário foi feito com todo carinho para cada um de vocês. Espero que valorizem mais a vida.